Meus queridos, durante esse mês nós temos refletido aqui sobre um Deus que governa e governa por meio da sua justiça. Esse é um tema bem apropriado e eu não quero pensar aqui simplesmente na conjuntura que a gente tem política, econômica, social, mas eu quero pensar aqui nessa tarde a partir do nosso coração, da nossa percepção de justiça, daquilo que cremos ser justiça, e de como Deus, então, executa a justiça dele, não a nossa. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio 9, do versículo 1 ao 5. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Enaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é quem passa adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, ou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra, e a completa insuficiência, Pai, tanto para falar quanto para ouvir a voz do Senhor. Por isso cremos e somos completamente dependentes do Teu Espírito aqui nesse momento, que é quem conduz a palavra ao nosso coração, que é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que é quem usa a palavra como espada cortante, ao ponto de discernir as intenções e as motivações dos nossos corações. Por isso, Pai, pedimos aqui a Tua bênção sobre nós, a condução do Senhor, e que o Teu nome seja honrado aqui nessa tarde e glorificado por todos nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades que temos é de lidar com essas questões de justiça. E eu parto de um pressuposto que está contido na palavra de Deus, logo em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca. O homem e a mulher, de alguma forma, eles tomam folhas de figueira e fazem cintas para si. Em meio à exposição da sua vergonha, da sua completa injustiça, eles tentam maquiar aquela realidade, eles tentam dar um jeito de esconder a sua vergonha, de esconder a sua injustiça, tanto diante do outro, como Adão diante da sua esposa, como também diante de Deus. Eles tentam se esconder da presença de Deus, Deus os acha. Nós conhecemos bem o relato, a narrativa de Gênesis 3. E depois de toda uma sentença que Deus traz à serpente, que Deus traz à mulher e também ao homem, depois de tratar com o coração deles, inclusive com a criação que se torna maldita por conta da queda do homem, Deus então sacrifica um animal, é o que o texto deixa para a nossa compreensão, e com a pele desse animal ele veste o homem e a mulher. Depois disso, Deus expulsa o homem do jardim, da terra do Éden,
e ele coloca querubins, e ele coloca também uma espada que se revolvia como fogo, que cercava o caminho à árvore da vida. E isso é muito simples, a razão de tudo isso. Porque Deus sabe que o homem, de alguma forma, tentaria, pela força do seu braço, tomar posse, se apossar, se apropriar da árvore da vida. E a árvore da vida era uma promessa de obediência. Se o homem fosse fiel a Deus na obediência de não participar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tomaria então, ganharia o privilégio de poder experimentar da árvore da vida. O fato é que agora, pecando, estando num estado de pecado, Deus expulsa o homem do jardim, porque o homem agora, de alguma forma, não só tentando encobrir a sua vergonha, encobrir a sua justiça, ele tentaria, de alguma forma, garantir pela força do seu braço ao fruto da árvore da vida, e ele seria um pecador irremediável, irreconciliável com Deus. Então, em um ato de graça, Deus expulsa o homem do jardim. O fato, irmãos, é que a partir de Adão, o conceito de justiça para nós, ela não parte mais da verdade de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. O melhor exemplo que eu penso é o exemplo de um espelho. Por Deus ser justo, Ele reflete em nós a sua justiça e nós projetamos a imagem da justiça de Deus como sendo um caráter de Deus, tanto nos nossos relacionamentos interpessoais, como também na justiça que é aplicada sobre a criação, no justo trabalho que o homem desempenharia então sobre a criação. O fato agora é que nós temos um espelho, por causa do pecado, completamente manchado. É como se um banho de piche fosse dado nesse espelho e ele não conseguisse mais refletir com toda a intensidade, com toda a efetividade, a imagem de Deus, a justiça de Deus. Então, o critério de justiça, de alguma forma, ainda permanece no coração do homem, por conta da imagem de Deus que ainda habita no coração do homem, mesmo distorcida, mesmo corrompida, e por conta da própria graça comum de Deus que atua sobre a criação. Entretanto, essa justiça, ela não se torna mais um reflexo puro da justiça de Deus. Ela vem contida com toda a injustiça do meu coração, com todo o desejo do meu coração, de alguma forma se apropriar da vida pela força do braço. Ela passa a ser então a minha justiça. E a nossa justiça, nesse sentido, ela é formada dentro de um contexto onde nós, desde cedo, desde crianças, aprendemos com os nossos pais conceitos e valores. Nós vamos para a escola e aprendemos conceitos e valores. Dependendo do contexto em que estivermos inseridos, nós vamos lidar com conceitos e valores diferenciados e vamos assim formando a nossa visão do que é justiça. Entretanto, se essa visão é plausível ao meu coração, se ela agrada ao meu coração, eu me aposso dela. Mas se de alguma forma o meu coração, ele quiser usar de algum artifício de injustiça para conseguir algo que é bom para ele, ele transforma então a injustiça dentro de um processo de atração e sedução que Tiago descreve na sua carta, no capítulo 1, em um processo então de justiça. É mais ou menos assim, eu sei que fazer fila dupla lá, quando só tem uma mão no trânsito, é errado, é contra a lei. Mas mesmo assim eu justifico a injustiça do meu coração em querer tanto fazer aquilo ali, em querer tanto infringir a lei, que eu pego e começo a justificar aquilo que não é justificável. Eu começo a pensar da seguinte forma: mas olha, eu tenho um horário marcado. Olha, tanta gente faz, e o que é que tem de mais? É uma vez só, não vai fazer mal a ninguém. Eu vou passar aqui na frente de todo mundo e eu vou poder chegar no horário naquele compromisso programado. Afinal de contas, eu não tenho culpa alguma da falta de gestão do governo público que não trata com o devido respeito a mobilidade e tudo mais. Eu estou justificando aquilo que é contra a lei, aquilo que é pecado, para de alguma forma tornar justo o meu caminho. O nosso coração é perito nessas coisas. E o nosso conceito de justiça, então, vai sendo formado dentro de nós, apegando aquilo que de alguma forma apraz ao nosso coração. E no momento que de repente não
aprouver a mim usar desses conceitos, eu traçarei os meus próprios conceitos, com base naquilo que eu penso ser melhor. Irmãos, muito se tem falado de justiça nesse dia, muito se tem falado sobre a passionalidade ou não dessa justiça, muito se tem falado das inclinações dessa justiça, mas tudo isso é a correspondência àquilo que está no nosso coração. Aquilo que está no nosso coração. Nós mesmos estabelecemos esses caminhos das formas mais simples. Nós queremos aplicar a nossa visão de justiça aos contextos mais simples em que estamos inseridos. Essa não é um tema novo, não é um assunto novo, e aqui no texto de Deuteronômio nós podemos perceber isso com muita clareza. Esse é o segundo discurso de Moisés. Deuteronômio é uma repetição das leis, da vontade de Deus para o povo, antes do povo ingressar na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Moisés está relembrando o povo, e são alguns discursos que Moisés tem então, diante do povo ali, relembrando a lei, relembrando a vontade de Deus, o caráter de Deus para o povo, apontando um caminho de justiça que não tinha sua base na justiça do povo em si, mas que tinha sua base no próprio Deus, para que o povo pudesse ser bem-sucedido na terra que o Senhor Deus estava dando a eles. Então, Moisés aqui está no seu segundo discurso. E aqui no capítulo 9, Moisés fala de algo que é certo na terra. A partir do versículo 1 ao versículo 3, veja o que Moisés fala ao povo. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande, povo alto, filho dos Enaquins, que tu conheces e de que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é quem passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Irmãos, a grande tentação do coração, em meio à visão dos Enaquins, a percepção de cidades grandes, amuralhadas, eles vão encontrar, por exemplo, a cidade de Jericó, cujas muralhas eram tão largas, tão espessas, que casas existiam dentro das próprias muralhas, pessoas, famílias moravam dentro da própria muralha de Jericó. Eles iriam entrar numa terra onde o povo dessa terra era um povo de guerra. Diferente do povo de Israel, era um povo preparado para a batalha. Era um povo equipado, eram cidades fortificadas. Ainda tinham os gigantes naquela terra, os filhos de Enaque. Então, eles não estavam entrando para possuir uma terra nua, uma terra onde não existiam habitantes, era uma terra habitada. Muitos povos, povos diferentes, reinos variados, culturas diferentes, habitavam dentro daquela terra. E Deus faz questão de dizer aqui que Ele desapossará os moradores dessa terra, que Ele destruirá os moradores dessa terra, que Ele irá, como um fogo consumidor, adiante do seu povo, para fazer com que o povo tome posse da terra que Ele havia prometido desde Abraão. O fato, irmãos, é que em todo esse processo, e nós vamos ver na narrativa de Josué também, no livro de Josué, como Deus vence os inimigos. Não é a história onde Josué é o protagonista da história, mas onde Deus mesmo é o protagonista da história e usa Josué, e usa o povo de Israel. E quando o povo de Israel, diante de uma cidade pequena como Ai, de uma cidade despreparada como Ai, resolve não ouvir a voz do Senhor e entrar ou tentar lutar contra os moradores de Ai, tendo pecado contra o Senhor, eles perdem a batalha. Porque não era o povo de Israel em si, não era a justiça daquele povo, não era a retidão daquele povo, não era a força bélica daquele povo, não era a preparação para a guerra daquele povo, não eram os bons generais daquele povo, porque eles não tinham, mas era o próprio Deus que ia diante daquele povo. O fato é que parece que nós sabemos disso, e com isso nós dormimos até em paz em determinados momentos. Mas o outro fato também é que toda essa teologia, que toda essa verdade bíblica se torna intragável para nós,
parece que para na nossa garganta, parece que é algo que não desce quando nós nos deparamos com situações assim, com gigantes assim, com situações onde não conseguimos dar conta. E aí muitas vezes na ânsia de tentar resolver pela força do braço, nós afundamos, porque vemos que os gigantes, os filhos de Enaque, eles estão presentes e eles são muito mais fortes e mais poderosos que nós. Nós percebemos que as muralhas de Jericó, elas são muito mais fortes e os moradores de Jericó são muito mais preparados para a guerra do que nós. E aí, em toda essa percepção, em toda essa consciência que nós vamos tomando, a ansiedade toma conta, os temores tomam conta e a fé se esvai. Só que, por outro lado, se começamos a vencer os gigantes, se de alguma forma conseguimos derrubar as muralhas, se de alguma forma traçamos estratégias, e se de repente conseguimos vencer alguns exércitos poderosos, conseguimos vagas, ou concursos, ou aprovações, ou alguma cura, alguma coisa que estava para além das nossas forças, e que de repente a porta se abriu, nós temos uma tendência imensa no coração, de pensarmos que de alguma forma, a nossa força, a nossa perícia, os nossos potenciais ou as nossas potencialidades conseguiram aquilo para nós. E sabe, irmãos, qual é uma prova clara disso? É o orgulho de nos sentirmos melhores e maiores do que aqueles que nós derrotamos. Nós começamos, de alguma forma, a bater no peito e a dizer assim, eu conquistei isso. E algumas outras circunstâncias, elas surgem para provar esse orgulho, para expor esse orgulho. Do tipo assim, olha, você não sabe o quanto eu batalhei para chegar até onde eu cheguei. Você já viu expressão assim ou não? Você não sabe quantas noites de sono foram perdidas para que eu pudesse conquistar tudo isso que eu tenho. Você não sabe quanto é que eu lutei para preservar esse casamento. O quanto que eu lutei. O quanto que eu tive de abrir mão de um monte de coisa. O quanto que eu tive que me sujeitar a esse homem. O quanto que de alguma forma eu sofri com esse menino, pagando preço, muitas vezes tendo que discipliná-lo, para que ele pudesse ser o que ele é hoje. Irmãos, afirmações assim, e nós as usamos de forma quase que constante, elas são a exposição clara daquilo que cremos, daquilo que está no nosso coração. Porque de alguma forma nós transformamos as bênçãos de Deus em uma espécie de ídolo para nós, e passamos a exaltar o grande Deus que somos nós mesmos. Deixamos de louvar e glorificar a Deus, deixamos de adorar a Deus, para de alguma forma exaltar o nosso próprio eu. Passamos a, de alguma forma, conceber no nosso coração que fomos nós. Porque o tempo todo, irmãos, Deus estava apenas como um tipo de marionete, sendo usado para assinar cheques, para que a minha vontade pudesse ser feita. Eu acho que eu já falei isso aqui em outra ocasião, mas eu acho muito interessante aqueles cultos de formatura. Provavelmente você já foi, se não foi ainda, se ainda não terminou aí sua faculdade, você vai passar por isso. E aí eles chamam alguns palestrantes, e o nome lá é Culto de Ações de Graças. E as pessoas vão lá para agradecer. Mas quando de repente o orador daquela noite chega, com seu discurso lá escrito, e vai ler ali em nome da turma, ele agradece a família, e ele geralmente agradece a ele mesmo, ao esforço, às noites, porque ele abriu mão de tantas outras coisas que ele queria fazer, as baladas que ele não foi, as farras que ele não participou, porque ele estava estudando, os plantões ou os estágios que ele teve que fazer, e quantos ônibus se pegava, e todo o engarrafamento, e toda a dificuldade, e ele diz assim, no final, nós conseguimos, e estamos aqui para agradecer. Se você conseguiu, como é que você pode agradecer a alguém se foi uma conquista sua? É exatamente isso que o apóstolo Paulo trata
na carta aos Romanos, no capítulo 4, logo depois do texto que nós lemos no início do culto, Paulo vai dizer assim, olha, o salário, ele não é graça. O salário, ele é merecimento por alguém que trabalhou. Você trabalhou por algo, você batalhou por algo, e o salário nada mais é do que algo que é devido a você, como recompensa, como reconhecimento do seu trabalho. Quando a gente olha, por exemplo, o coração de Davi, Davi está juntando ali e chamando o povo para uma arrecadação a nível nacional para a construção do templo. E é interessante a fala de Davi, porque Davi, ele tem uma consciência, algo que toma conta do coração dele, que é: tudo vem das tuas mãos e das tuas próprias mãos tu damos. Davi reconhece com isso que não foi, ou não foram, os seus artifícios para a guerra. Davi reconhece, e mesmo que o coração de Davi tivesse todos os caminhos para de alguma forma ser vaidoso, ser orgulhoso, arrogante, porque quando Davi entrava nas cidades, o relato de 2 Samuel, também do texto de 1 Samuel, é que as mulheres louvavam a Davi, dizendo assim: olha, Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Era alguém que tinha um caminho normal, se o coração dele perdesse Deus de vista, para se envaidecer com tudo isso, para pensar que foi ele que de alguma forma se assenhorou da história e era o vencedor de todas aquelas batalhas. Mas Davi reconhece, no momento onde ele reparte a sua riqueza, ele dá daquilo que Deus mesmo tinha dado a ele, para a casa de Deus. Ele diz assim: olha, tudo vem das tuas mãos, o que eu tenho veio das tuas mãos, o que eu sou vem das tuas mãos, e eu devolvo tudo isso ao Senhor, não pertence a mim. Mas o caminho do coração, irmãos, é de alguma forma nós pensarmos, crermos que tudo o que temos e somos vem de nós mesmos. E aí a avareza passa a ser algo que é louvado nos nossos dias. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Ricardo Barbosa alguns dias atrás, e ele falava que aspectos da vida que são pecaminosos, coisas que são pecado, hoje em dia são louvados por nossa sociedade. E a avareza é um desses pontos. A Bíblia condena a avareza e diz que a avareza é idolatria. E hoje em dia parece que existe uma competição no coração das pessoas. Se o marido ganha mais, a mulher diz assim: olha, eu preciso ganhar mais. Se de repente você chega numa festa de família, e eu já ouvi isso, você chega numa festa de família e todos os seus familiares estão com SUVs ou carros maiores, e você chega ali com um carro menor, você começa a pensar que no ano que vem você tem que chegar com um carro igual ou melhor do que o deles. É interessante, eu fiquei escutando isso assim, eu disse assim: meu Deus, como as coisas são. Existe uma competição por quem é mais avarento hoje em dia. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e essa pesquisa durou o tempo de 30 anos. E eles perceberam que, ainda que a renda do americano nesses 30 anos tenha aumentado muito, o seu nível de contribuição não cresceu na mesma proporção que a sua renda aumentou. E não é só a questão das igrejas em si, mas os projetos sociais, as obras missionárias, tudo aquilo que de alguma forma fazia com que o povo de 30 anos atrás participasse e desse além daquilo que de alguma forma era colocado como alvo, aquelas coisas, aqueles aspectos estavam caindo. Pelo grande poder aquisitivo que os Estados Unidos têm, eles ainda continuam sendo um dos maiores investidores em missões, em plantação de igrejas. Entretanto, esse alvo, esse valor de contribuição não cresceu à medida que a sua renda cresceu também. Pelo contrário, nesses termos ela chegou a diminuir muito. Por quê, irmãos? Porque de alguma forma nós passamos a pensar que são conquistas nossas. E se é meu, quem administra sou eu. E se é meu, quem tem a gerência sobre tudo isso sou eu. E quem usa como quer, sou eu.
porque me pertence. Essas coisas passaram a ser exaltadas. O fato é que no versículo 4, Moisés vai dizer que quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Veja só o que é que está escrito aqui. Eu estou me apossando da vida, eu me aposso da promessa de Deus, de alguma forma, crendo que é por causa da minha justiça, crendo que é por causa da minha retidão, crendo que é por causa da minha honra, que é por causa da minha fidelidade. E é interessante, irmãos, porque o versículo 6 e o versículo 7, todo o texto do capítulo 9, Moisés vai expor a dureza de coração, a idolatria de Israel. Mas o versículo 6 e o 7, como um resumo disso, diz o seguinte, veja comigo o versículo 6 e 7. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dará essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de quê? Dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Qual é a glória desse povo? Qual é a honra desse povo? Qual é a justiça desse povo? Qual é a retidão desse povo? Irmãos, o fato é que não há justiça, honra, retidão, glória, coisa nenhuma. O fato é que eles não tinham qualquer coisa na sua bagagem que desse a eles o crédito para possuir a terra. Eles não tinham qualquer reserva, qualquer aspecto na sua vida que levasse a uma glorificação pessoal, que levasse a uma exaltação do próprio nome, que levasse a eles pensarem que era a própria justiça. Entretanto, mesmo não havendo nenhum aspecto positivo na sua caminhada, pelo contrário, o que havia era rebelião, era idolatria, provocaram a ira do Senhor. O que existia no coração e a tendência natural do coração era pensar que foi a minha justiça, que a minha justiça conduziu essa vitória. É aquele tipo de conchavo que é pregado hoje pela teologia da prosperidade. Senhor, eu estou te dando essa oferta aqui, Senhor. De alguma forma, Senhor, multiplica isso que eu estou te dando. Senhor, eu estou sendo fiel de alguma forma, Senhor. Senhor, por causa da minha fidelidade, por causa da minha retidão, me abençoa, Senhor. É esse tipo de troca antibíblica que pode se estabelecer no coração do homem. O fato, irmãos, é que não há qualquer justiça em nós. Mais uma vez, voltando para Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Eles perderam a sua serventia, eles não servem mais para nada. Irmãos, o fato é que nós fomos criados para refletir algo que não é nosso. Nós fomos criados para refletir um caráter, uma justiça, uma verdade, um amor que não é intrínseco a nós, não pertence a nós, mas vem de Deus para nós, e assim é refletido, ou deveria ser refletido, a partir do momento em que nós estamos embotados pelo pecado, manchados pelo pecado, nós nos tornamos inúteis para o propósito que Deus nos criou. Nos tornamos inúteis, não servimos para mais nada. Quando Jesus fala sobre isso, tratando sobre identidade, e ele está tratando ali em Mateus capítulo 5, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. De que vale uma candeia ser acesa e ser colocada embaixo de uma cama? Ela não tem valor nenhum, ela não tem uso nenhum, a não ser que seja colocada num ponto alto da casa e que venha iluminar toda a casa. Irmãos, o fato é que antes de Cristo, a nossa justiça própria é como a justiça de uma candeia colocada embaixo de uma cama. É a justiça de um sal que se tornou insípido e para mais nada presta, a não ser para ser jogado fora. Mas de alguma forma o nosso coração crê que nós somos bons em algumas coisas.
E nós, por esse critério de julgamento falso, enganoso, errado por causa do pecado que toma o coração, nós passamos muitas vezes até a julgar os outros. Nós deixamos de perceber a nós mesmos diante de Deus, mas nós passamos a julgar os outros. E de alguma forma, irmãos, existe um critério bíblico de julgamento, mas nós usamos o critério errado. Não é o critério bíblico, mas é o nosso critério. Somos muito parecidos nesse sentido como os fariseus, que olhavam para a sua justiça, que olhavam para a sua retidão, que olhavam para aquilo que eles pensavam de justiça e retidão e diziam assim: olha, você não está aprovado dentro disso que eu traço como um caminho ou critérios de justiça e retidão. Então você está fora. Essa semana eu estava dando um curso lá em Serra Talhada. Em um momento lá, a gente estava numa conversa e começou a se falar de política e grupo A e grupo B, e pessoas que estavam intrigadas dentro da igreja, porque os ânimos estão muito acirrados, aquela coisa toda. E de repente alguém começou a falar mal de uma pessoa: mas como é que você pode ainda levantar essa bandeira? E a pessoa veio com um discurso: mas se roubou, mas se fez alguma coisa. E começou aquela confusão: mas isso não justifica, porque olha, e começou aquele debate ali, né? E eu fiquei olhando aquilo ali, eu disse assim: meu Deus do céu. E se começou a falar mal ali naquele momento de alguns nomes específicos, citar nomes e falar. E sabe, irmãos, eu fico pensando assim: se de alguma forma nós temos um conhecimento de justiça que não é segundo a justiça desse mundo, mas que nos foi dado pela justiça a nós aplicada pela morte de Cristo na cruz, a justiça que nós temos é a justiça de Cristo. Não é a nossa justiça. Deixamos de perceber as pessoas como carentes da justificação da cruz. Aí teve uma hora que eu fiz uma pergunta assim, que foi até interessante, né? Porque eles pararam assim, olharam, como se dissessem assim: que coisa sem lógica é essa? Eu disse assim: olha, quantas vezes vocês oram por essas pessoas? Pedindo que Deus salve essas pessoas, pedindo que Deus tenha misericórdia e apresente a justiça da cruz a essas pessoas, não a justiça apenas do STF, do Tribunal Federal da Quarta Região, ou da primeira instância com Sérgio Moro, não essa apenas, mas a justiça da cruz. Quantas vezes a gente se coloca diante de Deus para colocar a vida de um vereador nosso, do prefeito da nossa cidade, dos juízes da nossa cidade, mas não só isso, dos comerciantes da nossa cidade, dos motoristas da nossa cidade, ou até mesmo incluir a nossa própria vida. Porque, irmãos, se nós de alguma forma começarmos a interpretar a vida com base num conceito próprio de retidão e justiça, nós caímos exatamente no caminho que Moisés está pregando aqui, dizendo ao povo: se guardem desse caminho. Eu não estou dizendo que não tenham critérios bíblicos de percepções claras dos frutos de determinadas árvores. Entretanto, irmãos, quem é que faz a colheita do joio e do trigo? Somos nós. Você já percebeu que tanto nas cartas de Paulo, como na primeira carta de Pedro, e eles estavam debaixo de um governo extremamente corrupto, muito pior do que tudo que a gente tem visto nos nossos dias. Você para perceber nas cartas deles que existem um chamado constante à submissão e à oração. Isso humilha o nosso coração, sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens compreendiam que a justiça que havia neles não era deles,
mas foi uma justiça que foi aplicada a eles. A justiça de Cristo que foi aplicada a eles. Porque se dependesse da própria justiça, eles eram completamente injustificáveis diante de Deus. E o fato é que Moisés faz questão de lembrar, olha, saibam que não é por causa da justiça de vocês que vocês passam a possuir a terra. Porque vocês foram rebeldes durante todo esse tempo. Vocês provocaram a ira do Senhor. E Moisés vai descrever aqui no final do capítulo, até o capítulo 10, como, por exemplo, quantas vezes ele se colocou diante de Deus, como intercessor do povo, porque Deus estava dizendo assim, olha, eu vou abandonar esse povo. E Moisés se coloca lá diante de Deus. Aí Deus vai dizer assim, tá bom Moisés, desce e vê o que é que o teu povo está fazendo. E Moisés, quando desce, vê o povo adorando o bezerro de ouro. E Moisés quebra as tábuas da lei, existe aquela matança toda, Deus diz que vai abandonar o povo, Moisés volta para orar 40 dias e 40 noites sem comer e beber nada, clamando pelo povo. E Moisés está relembrando aqui, olha, não é por causa da justiça de vocês, mas é algo muito maior e muito mais excelente do que vocês. E ele passa a descrever o que é isso. Ele diz assim, não é por causa da sua justiça, versículo 5, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir essa terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Esse é o primeiro aspecto aqui que faz Deus julgar aquelas nações. E pense naquelas nações agora como qualquer tipo de pessoa que não tem aliança com Deus. Veja só. É Deus quem traz o julgamento sobre as nações. Ainda que Deus use o seu povo para executar o seu julgamento, quem traz o julgamento é Deus, não é o povo. Quem está julgando aquelas gerações e aquelas nações é o próprio Deus, não é o povo. Tão somente o povo precisa aprender a guardar o coração, porque quando esse julgamento de Deus estiver sendo executado, para que eles de alguma forma não pensem, é por nós, somos nós. Guardar o coração implica nessa submissão a Deus e nessa percepção de que Deus é quem está executando e está nos usando. E ao mesmo tempo, quando olhamos para nós, nos percebemos pessoas extremamente incapazes, completamente injustas a partir de nós mesmos, para vivermos qualquer aspecto da justiça de Deus positivamente nessa terra. Não é por nossa retitude, não é por causa da nossa justiça, mas o fato é que Deus executará esse juízo. Deus é quem punirá, Deus é quem tem esses corações nas mãos. Deus está executando o seu juízo sobre todos aqueles que não fazem parte do seu povo. E ele diz então o segundo aspecto, irmãos. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui eu acho maravilhoso essa afirmação. Porque a palavra de Deus, ela reflete o caráter de Deus. E o que Deus está dizendo aqui, olha, eu sou fiel ao meu juramento. Eu sou fiel à minha palavra. E de repente, quando nós nos pegarmos em alguma situação, ou se o povo ali chegasse em uma determinada situação, onde eles se deparassem com algo, e eles se depararam continuamente contra isso, com coisas e aspectos da vida que eram muito maiores que eles, a garantia que eles tinham era exatamente essa: Senhor, diante dessa situação, diante desses gigantes, diante dessas muralhas, qual é a garantia que temos? Qual é a garantia de que o Senhor está conosco? Qual é a garantia de que nós vamos possuir a terra? Senhor, qual é a garantia que nós temos? Qual é a certeza que nós temos? O que é que deve de alguma forma tomar o nosso coração? E Deus está dizendo assim, olha, é a minha palavra que eu jurei a Abraão, que eu jurei a Isaque, que eu jurei a Jacó. A minha palavra é condizente com o meu caráter, e o meu caráter é justo, é santo e é bom. A palavra de Deus, ela reflete o caráter de Deus, e é exatamente isso que Deus empenha.
O que Deus está empenhando aqui é a sua própria palavra, é o seu caráter, é a retidão do Senhor, é a justiça do Senhor, é a palavra do Senhor que está sendo colocada aqui, e não a palavra do povo. Então, irmãos, aquele povo, assim como nós, era chamado a depender de algo que não estava dentro deles, como que nascido deles, vindo deles, mas em algo que vem do alto e que enche o coração, que é o próprio Deus. Somos chamados, irmãos, a olhar para um Deus que reina, que governa, que é justo, que é santo e que é bom, independentemente de qualquer cenário que estejamos inseridos. Deus nos deu um juramento, Ele empenhou algo que foi a sua própria aliança, que é a sua palavra, e lá na cruz Ele nos amou, sendo nós injustos, pecadores, Ele provou esse amor. Será que Ele não nos dará juntamente em Cristo todas as coisas? Será que isso não é suficiente para nós? O fato é, irmãos, que se de alguma forma o nosso coração, ele se coloca dentro desse caminho de arrogância, dentro desse caminho de orgulho, seja em que instância for, pode ser até dentro da sua casa, quando muitas vezes nós usamos da nossa justiça para julgar o cônjuge, quando nós usamos de uma justiça pessoal que nós não temos para julgar os nossos filhos, quando usamos de uma justiça que nós não temos para julgar os colegas de trabalho, as pessoas que trabalham conosco, quando usamos uma justiça que não temos para de alguma forma interpretar a realidade que está ao nosso redor, irmãos, estamos num caminho de orgulho, de arrogância, e esse não é o caminho de Deus. Porque nós mesmos, irmãos, e a verdade é essa, porque nós mesmos, nós não temos justiça, mas fomos alvo de uma justiça que de fato satisfez a justiça do Pai, que é a justiça de Cristo. Nós mesmos somos completamente merecedores. Nós mesmos. E a gente vê como todo esse cenário tem sido usado por Deus para expor aquilo que está dentro do nosso coração. Como todo esse cenário das coisas mais simples que nós vivenciamos, no trânsito da nossa cidade, numa fila de supermercado muitas vezes, nas coisas mais simples, até as maiores, as mais complexas. Como tudo isso é usado por Deus para expor o nosso coração. E essa é uma das razões da peregrinação do povo no deserto. Capítulo 8 de Deuteronômio, Deus diz que durante 40 anos, Ele quis que aquele povo rodeasse o deserto com a intenção de provar o coração daquele povo. Não porque Deus não soubesse o que estava nele, mas para que aquilo fosse exposto, para que aquilo ficasse bem claro diante do povo e diante de todos os outros. Para provar o teu coração, para expor as inclinações do teu coração, para mostrar aquilo que estava dentro do coração. E nesses dias, irmãos, o que nós temos visto é isso. Como eu já falei, não precisa olhar as coisas mais complexas, olha as coisas mais simples. O nosso coração tem sido exposto. E, infelizmente, irmãos, nessa peneira nós temos ficado. Porque, pelo menos eu tenho percebido como eu uso de uma justiça que eu creio ter e não tenho, para julgar os outros, para apontar o dedo para os outros, para de alguma forma pensar que eu sou melhor do que os outros, para de alguma forma pensar que se eu estivesse em tal lugar, em determinada situação, eu faria tudo diferente. Essa falsa síndrome messiânica é o princípio da queda, é o engano de Satanás, é querer ser como Deus, e nós não somos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Assim como aquele povo que estava entrando para possuir uma terra, onde eles perceberiam milagres,
onde eles perceberiam uma força muito maior do que a deles, um poder muito maior do que o deles, subjugando, conquistando, que a gente possa olhar para o alto, dobrar o nosso joelho e, percebendo Deus, colocar a nossa face no pó. Porque a nossa ira, a nossa indignação, não produz a justiça de Deus. Não produz. E que Deus, então, se apresentando ao nosso coração, humildemente, possamos, então, clamar pela justiça de Deus. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não é a justiça dessa terra. É a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo, porque fazemos parte de um povo, irmãos, que não é a sua identidade que define, a sua carteira de identidade. Não está na sua habilitação. Nós fazemos parte de um povo chamado povo da cruz. Povo da cruz. Nós fazemos parte de uma pátria celestial. Somos povo de Deus. Somos nação santa. Muito mais do que nação brasileira. Somos nação santa. Nós propagamos e cremos em valores que são muito maiores do que os valores dessa terra. São os valores do reino de Deus. Aspectos da vida que jamais creríamos pela força do braço. Vida que jamais teríamos condições de nos apossar dela pela força do nosso braço. Mas que nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus, por meio da sua justiça, que se tornou graça para nós e fez de nós cidadãos dos céus. Justificados, pois, pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus, por meio desse bendito sangue de Jesus. Amém, irmãos? É por meio dele, irmãos, somente por meio dele. Que Deus então nos abençoe. Vamos orar? Senhor, colocamos aqui o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. E pedimos, Pai, que essa exposição que o Senhor faz do nosso coração, essas feridas que o Senhor provoca em nós, que revelam o nosso pecado, a nossa insuficiência, a nossa injustiça, sejam curadas pela justiça de Cristo e nos tornem adoradores, pessoas que percebem o Senhor e que cada vez mais oram como João Batista orou, para que Ele cresça e que nós diminuamos. Que seja assim conosco, Pai, que esteja sobre nós essa bênção do Senhor. No nome de Jesus. Amém.